Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui uma visão do que é voltar para o Brasil depois de um ano sem visitar o Brasil e quais foram as impressões. E eu tenho certeza que muita gente já passou por isso também. Bem, primeiro, assim que nós chegamos no Brasil, os meus filhos questionaram, logo quando a gente saiu do aeroporto, por que não estavam mais limpando as ruas. Então, a primeira impressão que a gente teve, e pelo visto as crianças também, foi de ruas muito sujas. É muito fácil a gente se acostumar com coisas boas. E aí, realmente, a gente tem um impacto, porque a gente está um ano sem ver ruas sujas, sem ver um trânsito caótico. E mesmo morando em Orlando, a segunda coisa que eu posso falar para vocês é que eu fiquei muito assustada com o trânsito. E olha que eu nem morava em grande cidade, mas o trânsito é caótico. Ah, você mora em Orlando, o trânsito de Orlando é terrível. Eu não tô falando de engarrafamento, tô falando de caos. As ruas eu achei muito estreita, todas as ruas muito estreitas, motos costurando a gente, e aí a gente tem que se preocupar com os carros que ficam muito próximos um do outro, e as motos ainda entram no meio de vocês, dos dois carros. Assim, eu achei caótico. Eu não tive a oportunidade de dirigir, mas sinceramente eu não sei se eu conseguiria dirigir novamente naquele trânsito, porque demanda uma atenção muito maior, tá? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, a gente tem uma impressão que as coisas estão muito caras. Eu cheguei lá com a gasolina 5 e pouco e saí com a gasolina 6 e pouco, só nesse período de férias que a gente tirou lá. Então, assim, eu vi um aumento de preço muito rápido em todas as coisas. Não que aqui nos Estados Unidos esteja as coisas muito baratas. Não, aqui o aumento de preço também está sendo um absurdo. Mas no Brasil, eu tive um impacto maior, principalmente com relação à gasolina. Eu fiquei bem assustada com a questão dos valores da gasolina e como subiu no período que a gente estava lá de férias, tá? Essa foi a terceira situação que eu fiquei um pouco assustada. Bem, quarta situação que me deixou bem impressionada. Gente, comida do Brasil. Comida do Brasil é a melhor do mundo. Não tem lugar que a comida seja melhor. Eu ia nos restaurantes, eu falava, gente, isso daqui tá bom demais. Não, isso daqui mudou. Isso daqui tá muito melhor. Na verdade, não. É porque aqui nos Estados Unidos, as comidas são muito parecidas, muito industrializadas. Na verdade, a gente não está acostumado com... O nosso paladar é diferente, né? Então, assim, a quarta observação que eu tenho para fazer para vocês é que não existe comida melhor do que a comida brasileira. Bem, outra coisa que eu achei muito estranho são as pessoas muito próximas. Por exemplo, numa fila, as pessoas encostam em você para ficar na fila. Eu acho, assim, a gente se acostumou como é aqui, né, que a gente mantém uma distância e tudo mais. Então, assim, as pessoas não se importam em esbarrar em você, não pedem desculpa, porque é normal esbarrar. As pessoas pegam em você para falar. Então, assim, é uma coisa que eu estranhei um pouco e que os meus filhos também estranharam. Porque quando a gente chegou no aeroporto em São Paulo, um comandante com aquele uniforme de comandante de aeronave, e ele passou e esbarrou em mim e no meu filho. E meu filho falou assim, uai, aqui eles não pedem desculpa, não? E realmente o homem ouviu, ele ficou até sem graça. Ele, me desculpa. Só que não é falta de educação. Lógico, é falta de educação, mas é um costume. Não tem problema se você dá um esbarrãozinho numa pessoa, se é costume, é normal você encostar numa outra pessoa. E aqui não, aqui é muito diferente. A gente não pode encostar em ninguém, nem se uma pessoa cair no chão, a gente não vai pegar para levantar. A gente chega perto, fala, você quer ajuda? Tá tudo bem? Então, assim, essa questão de encostar, de pegar, é muito diferente. Bem, uma situação importante também que eu tenho para falar é que quando a gente rodava no comércio,
nos locais de vendas, as pessoas muito desanimadas, todas reclamando muito da dificuldade das vendas e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu tenho observado também aqui nos Estados Unidos. Os prestadores de serviço, pessoas que mexem com comércio, todos têm reclamado bastante de uma crise. Então eu acho que a crise não é nem só no Brasil. A gente está tratando de uma crise mundial. Hoje mesmo saiu uma notícia a respeito de algum transtorno ali na Bolsa de Valores, que as ações caíram muito de todas as empresas. Então eu acho que essa crise econômica ela não é só algo do Brasil ou dos Estados Unidos. É uma coisa mundial mesmo. Só que a gente está vivendo uma crise e aqui nos Estados Unidos a gente tem mais acesso ao socorro, vamos dizer assim. Ah, mas não é todo mundo. Não, as pessoas que não têm documento, elas ficam completamente desamparadas, porque elas não podem buscar um recurso do governo, algo nesse sentido. Então, realmente é uma situação muito complicada, tá? Agora, quem já tem o documento, existem várias opções e alternativas que o governo dá, tá? Gente, eu tô generalizando, tô falando no geral. Existem situações, existem casos e casos. Ah, Luciana, nos Estados Unidos não existem locais sujos. Claro que existe, tá? Assim como no Brasil existem locais muito limpos. Mas eu estou falando uma visão geral, algo geral, tá? Eu estou falando, inclusive, numa experiência que a minha família vivenciou. Talvez seja diferente do olhar da sua família, tá? Ah, mas nos Estados Unidos tem uma comida deliciosa. Ok. Mas a comida do Brasil não tem igual e a nossa família sente muita falta disso. Um dos motivos que a gente optou em vir residir aqui em Orlando é porque tem supermercado brasileiro, tem restaurante brasileiro, então a gente consegue ter mais afinidade com o Brasil, estar mais pertinho do Brasil aqui em Orlando, como também eu acredito na maior parte da Flórida. Talvez futuramente nossa família possa mudar de ideia, mas por enquanto não é uma opção ir para um local muito americano, tá? Então, gente, eu quis passar aqui hoje para vocês rapidinho quais foram as minhas impressões, por isso que eu tava até um pouquinho sumida aqui do canal, porque a gente estava de férias no Brasil. E agora eu posso com certeza falar com vocês. Não quero voltar. Não é o momento de voltar. Eu não pretendo, não tenho vontade de voltar para o Brasil, mas eu pretendo sim continuar passeando, quando os meninos tiverem uma oportunidade de férias e tudo mais, a gente passear no Brasil, que é um local absolutamente lindo, mas para viver no dia a dia, questões culturais fazem muita diferença e reflete no dia a dia. Eu acredito que a cultura aqui dos Estados Unidos está tendo uma mudança também, tá? Mas eu acho que vai demorar mais do que para as outras partes do mundo. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas aqui ainda tem muito patriotismo, as pessoas amam o país, então as pessoas cuidam, as pessoas protegem o bem público. Então é muito bom a gente poder viver num lugar assim, onde todos têm essa preocupação. Eu queria muito e quero muito que um dia o meu país, Brasil, tenha tanto amor, as pessoas tenham tanto amor à pátria, porque eu tenho certeza que a situação pode mudar bastante se os brasileiros tiverem orgulho de ser brasileiros. Espero que eu tenha aberto aí um pouquinho a sua mente. É bom estar aqui nos Estados Unidos, mas é ruim. É bom estar no Brasil, mas é ruim. Nada é 100% maravilhoso. Todos os locais têm as suas dificuldades, mas eu escolhi aqui nos Estados Unidos porque eu acho que aqui a gente tem uma vida mais livre e a gente pode proporcionar uma consciência de mundo diferente para os nossos filhos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso conteúdo, siga aqui, compartilhe com alguém que precisa de ouvir isso. Um abraço!